Ah, você aí sonhando em ser transportado para um castelo medieval, não é? Deixe-me adivinhar. Você assistiu Game of Thrones e ficou com aquela nostalgia romântica de pedra, espadas e banquetes épicos. Ou talvez tenha jogado algum RPG medieval e pensou: nossa, que vida incrível deveria ser morar em um castelo! Bem, meu caro sonhador, prepare-se para ter seus sonhos de glória feudal completamente despedaçados. Porque a verdade nua e crua é que você não aguentaria nem uma noite, em um castelo medieval de verdade. E não estou sendo dramático, estou sendo generoso. Provavelmente você não duraria nem algumas horas antes de estar implorando para voltar para sua casa moderna com Netflix, pizza delivery e, principalmente, banheiros que funcionam. Vamos começar com o óbvio, o frio. Ah, mas você pensa, eu já passei frio na vida, sei como é. Não, você não sabe. Você nunca passou o tipo de frio que existia nos castelos medievais. Aquele frio que te faz questionar suas escolhas de vida, suas crenças religiosas e se vale a pena continuar existindo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Aqueles castelos majestosos que você vê nos filmes, com lareiras enormes crepitando alegremente em cada cômodo, pura fantasia. A realidade é que a maioria dos castelos tinha algumas poucas lareiras, se tivessem sorte, e o resto era um freezer de pedra gigante. As paredes desses castelos eram feitas de pedra maciça, geralmente com mais de 1 metro de espessura. Que legal! Deve ser bem isolado termicamente. Errado. Pedra é um excelente condutor de temperatura, o que significa que no inverno ela absorve o frio do lado de fora e distribui generosamente para dentro. É como viver dentro de uma geladeira, construída por pessoas que odiavam o conceito de conforto. E as janelas? Ah! Que janelas! A maioria das aberturas nas paredes eram pequenas frestas destinadas a atirar flechas nos inimigos, não para deixar entrar luz ou ar. Quando havia janelas de verdade, elas raramente tinham vidro. Esse luxo era para os muito ricos. Em vez disso, eram cobertas com panos oleados, pele de animal ou simplesmente deixadas abertas mesmo. Imagine o vento cortante entrando livremente durante uma tempestade de inverno. O sistema de aquecimento da época era revolucionário. Você usava todas as roupas que possuía ao mesmo tempo. Não estou brincando. As pessoas dormiam com chapéus, capas, luvas e várias camadas de tecido. E mesmo assim, tremiam a noite inteira. Os nobres mais ricos podiam ter camas com cortinas grossas ao redor, não por privacidade, mas para criar uma mini estufa corporal. E aqui está a reviravolta cruel. Mesmo que houvesse uma lareira no seu quarto, spoiler, não haveria. Você provavelmente morreria de intoxicação por monóxido de carbono, porque os sistemas de ventilação eram terríveis. As chaminés frequentemente tinham problemas de tiragem, enchendo os cômodos de fumaça. Então suas opções eram morrer congelado ou morrer asfixiado. Que escolha maravilhosa! Mas espere, tem mais! Você sabe qual era a diversão noturna favorita nos castelos? Ouvir o vento uivando através das pedras como se fosse o lamento de 1000 almas perdidas. O barulho era tão alto e constante que muitas pessoas desenvolviam problemas psicológicos. Não é à toa que tantas lendas de fantasmas nasceram em castelos. Com aquele barulho infernal, qualquer um ficaria paranoico. Agora que estabelecemos que você estaria tremendo como uma folha, vamos conhecer seus novos melhores amigos. Os ratos. Oh, não apenas alguns ratinhos fofinhos como nos desenhos da Disney. Estamos falando de hordas de roedores do tamanho de gatos pequenos, famintos e sem nenhum respeito pela propriedade privada. Os ratos medievais eram diferentes dos ratos modernos. Eram maiores, mais agressivos e completamente destemidos. Por quê? Porque eles eram os verdadeiros donos do castelo. Você era apenas um inquilino temporário no reino deles.
Eles corriam livremente pelos corredores, subiam pelas paredes, nadavam pelos esgotos, que muitas vezes ficavam no andar térreo, e faziam festas noturnas na sua comida. E onde eles mais gostavam de se reunir? No seu quarto, claro, especialmente debaixo da sua cama, onde faziam seus ninhos aconchegantes entre os sacos de palha que serviam de colchão. Nada como o som relaxante de dezenas de ratinhos correndo, roendo e procriando bem embaixo de onde você está tentando dormir. Mas os ratos eram apenas o começo do zoológico. Havia também as pulgas. Ah, as pulgas! Esses pequenos vampiros eram tão onipresentes que as pessoas nem tentavam mais se livrar delas. Era mais fácil aceitar que você seria um buffet ambulante para insetos sugadores de sangue. As pulgas eram tão comuns que existiam profissões dedicadas apenas a caçá-las. Imagine ter que contratar um especialista para a desinfestação pessoal. E vamos falar dos piolhos, que viviam permanentemente no seu cabelo como pequenos colonos indesejados. Não havia shampoo anti-piolho na Idade Média. A solução era cortar todo o cabelo ou conviver com eles. A maioria escolhia a segunda opção, porque ficar careca era considerado uma humilhação pública. Mas espere, ainda não mencionei as aranhas. Castelos medievais eram paraísos aracnídeos. Teias enormes penduravam dos tetos como decorações góticas naturais. E não eram aranhas pequenas e inofensivas. Eram aranhas do tamanho de biscoitos, peludas e com uma atitude muito territorial. Elas caíam no seu cabelo durante a noite, rastejavam pela sua pele, enquanto você dormia e construíam condomínios nas suas roupas. Ah, e os morcegos? Como esqueci dos morcegos? Eles adoravam os sótãos dos castelos e tinham o hábito encantador de voar pelos corredores durante a noite, ocasionalmente se enroscando no seu cabelo ou deixando presentes no seu jantar. O pior de tudo é que esses animais não eram apenas incômodos. Eles eram vetores de doenças mortais. Cada rato carregava potencialmente a peste bubônica. Cada pulga poderia transmitir tifo e cada mordida ou arranhão poderia resultar em uma infecção fatal. Você não era apenas um residente do castelo, era um alvo ambulante em um campo de batalha biológico. Falando em doenças, prepare-se para conhecer um catálogo completo de enfermidades que fariam qualquer livro de medicina moderna parecer um conto de fadas. A higiene pessoal na Idade Média era um conceito tão revolucionário quanto a internet ou a pizza congelada. Vamos começar com a higiene dental, ou melhor, a completa falta dela. As pessoas na Idade Média tinham dentes que pareciam cemitérios abandonados, cáries, gengivite, abscessos e, eventualmente, a perda total de todos os dentes era o destino de quase todo mundo. Não havia pasta de dente, fio dental ou dentistas. O máximo que existia era esfregar os dentes com um pano, quando se lembravam. O resultado? Bafo. Mas não um bafo comum, não. Um bafo que poderia derrubar um cavalo a 20 metros de distância. Um bafo tão potente que era praticamente uma arma biológica. As pessoas viviam em uma nuvem constante de odores pútridos emanando das suas próprias bocas. E o banho? Tomar banho era considerado perigoso para a saúde. Isso mesmo, eles acreditavam que a água abria os poros e permitia que doenças entrassem no corpo. A solução era simplesmente não se lavar. Nunca. As pessoas passavam meses, às vezes anos, sem um banho completo. Quando muito, lavavam apenas as mãos e o rosto. O cheiro resultante era indescritível. Imagine uma mistura de suor fermentado, urina, porque sim, eles faziam xixi nas roupas quando necessário, comida podre, animais mortos e gases intestinais. Agora, multiplique isso por centenas de pessoas vivendo em espaços fechados. O aroma de um castelo medieval poderia ser detectado a quilômetros de distância. Mas o pior eram as doenças de pele. Sem higiene adequada, pequenos cortes e arranhões se transformavam em feridas purulentas. Eczemas, furúnculos,
úlceras e abscessos eram tão comuns quanto resfriados hoje em dia. As pessoas viviam cobertas de feridas supurantes, e isso era considerado normal. E vamos falar sobre os problemas intestinais. A dieta medieval, rica em carnes mal conservadas e vegetais questionáveis, causava problemas digestivos constantes. Diarreia crônica era tão comum que havia cadeiras especiais com buracos no meio para as pessoas poderem sentar e trabalhar enquanto... Bem, você entendeu. A peste bubônica era apenas uma das muitas doenças que circulavam livremente. Havia também a lepra, que lentamente apodrecer partes do corpo. A tuberculose, que fazia você tossir sangue até morrer. E a sífilis, que chegou mais tarde, mas compensou o tempo perdido, sendo especialmente criativa nas suas manifestações. E não havia antibióticos, analgésicos ou qualquer tipo de medicina real. Os tratamentos incluíam sangria, drenar sangue até você desmaiar, trepanação, fazer buracos no crânio com furadeiras primitivas e a aplicação de sanguessugas em lugares que você não quer nem imaginar. A expectativa de vida era tão baixa que muitas pessoas se casavam e tinham filhos antes dos 15 anos, não por amor, mas porque sabiam que não tinham muito tempo. A morte estava sempre batendo na porta, e ela não precisava de convite formal. Agora, chegamos ao ponto mais traumático desta experiência medieval: os banheiros. Prepare seu estômago, porque vamos mergulhar nas profundezas da depravação sanitária humana. Primeiro, vamos esclarecer. Não havia banheiros como conhecemos. Não havia privadas como descarga, papel higiênico ou sequer o conceito básico de separar os dejetos humanos da área de convivência. O que havia eram garderobes, basicamente buracos na parede que davam para o lado externo do castelo. Imagine isto. Você está sentado em uma tábua de madeira com um buraco no meio, suspensa sobre um abismo de horror. Seus dejetos caem livremente pela lateral da parede do castelo, criando uma montanha de excremento humano na base da construção. E adivinha? Todo mundo no castelo usa o Bostiwassuos, mesmo sistema. Centenas de pessoas contribuindo para a mesma pilha coletiva de horror fecal. Mas espere, tem um detalhe especialmente charmoso. Esses banheiros ficavam frequentemente localizados em torres ou saliências do castelo, expostos ao vento. Então você não apenas tinha que lidar com o frio congelante enquanto fazia suas necessidades, mas também com rajadas de vento que poderiam literalmente te derrubar do buraco. Morrer caindo de um banheiro medieval era uma causa de morte, surpreendentemente comum. E o papel higiênico? Que papel higiênico? As opções incluíam folhas de plantas, se você tivesse sorte de encontrar alguma, pedaços de pano reutilizados indefinidamente, ou simplesmente a própria mão seguida de uma lavada superficial. A maioria das pessoas optava pela terceira opção porque era mais higiênica do que os panos infectados que circulavam pelo castelo. O cheiro ao redor desses garderobes era tão intenso que funcionava como um sistema de defesa natural. Inimigos atacando o castelo frequentemente recuavam quando chegavam perto das paredes, não pela resistência dos defensores, mas pela parede olfativa impenetrável de gases tóxicos. E aqui está o twist mais nojento. Durante o inverno, a pilha de dejetos congelava, criando uma montanha sólida de excremento que só derretia na primavera, liberando meses de acúmulo de uma vez só. A temporada de degelo era literalmente um evento traumático que forçava as pessoas a abandonar temporariamente o castelo. Mas os garderobes não eram a única opção. Muitas pessoas simplesmente faziam suas necessidades em qualquer lugar conveniente: corredores, pátios, cantos de quartos. Havia penicos de cerâmica que eram esvaziados, ocasionalmente, pelas janelas, sem muito cuidado com quem poderia estar passando embaixo. Os esgotos, quando existiam, eram valas abertas que corriam pelo meio dos corredores ou pelo pátio do castelo. A água, se é que podemos chamar aquela substância marrom de água, corria lentamente.
carregando não apenas dejetos humanos, mas também restos de comida, animais mortos e tudo mais que as pessoas decidissem descartar. E o mais incrível, as pessoas obtinham água para beber dos mesmos rios que recebiam todos esses dejetos. Não havia conceito de contaminação cruzada. A mesma fonte que recebia o esgoto do castelo alimentava os poços de água potável. A disenteria, cólera e outras doenças transmitidas pela água eram tão comuns que eram consideradas parte natural da vida. Morrer de problemas intestinais era tão frequente que nem era notícia. Agora que sua digestão já está adequadamente perturbada, vamos falar sobre a comida. Porque sim, você ainda teria que comer neste pesadelo medieval, assumindo que conseguisse encontrar algo remotamente comestível. A primeira coisa que você precisa entender é que não havia refrigeração. Zero. Nada. A comida era preservada através de métodos que tornariam um açougueiro moderno ter pesadelos. Sal em quantidades industriais. Defumação, até ficar com textura de madeira, ou simplesmente rezar para que não estragasse muito rápido. A carne era frequentemente tão velha e mal conservada que desenvolvia uma crosta verde brilhante de mofo. Mas não se preocupava. Eles simplesmente raspavam a parte podre e comiam o resto. Protein is protein, como diriam se soubessem inglês. As especiarias caras não eram usadas para dar sabor, eram usadas para mascarar o gosto da putrefação. O pão, alimento básico da época, era uma experiência traumática por si só. Farinha muitas vezes misturada com serragem, insetos moídos, não propositalmente, mas eles acabavam no produto final, e ocasionalmente fungos alucinógenos que cresciam no trigo mal armazenado. Comer pão era uma roleta russa gastronômica, onde você poderia ter alucinações ou simplesmente uma indigestão severa. E os vegetais, quando disponíveis, eram cultivados em solo fertilizado com dejetos humanos. Lembra da nossa montanha de excremento na base do castelo? Não havia conceito de lavagem adequada. As pessoas comiam verduras literalmente cobertas de bactérias fecais e achavam normal. A água potável era uma piada mortal. Como mencionado antes, vinha das mesmas fontes contaminadas com esgoto. Por isso, a maioria das pessoas bebia cerveja fraca ou vinho aguado o dia inteiro, incluindo crianças. Não era uma escolha, um estilo de vida. Era uma questão de sobrevivência. O álcool matava algumas das bactérias, então estar levemente embriagado 24/7 era mais seguro do bugs que beber água. Mas aqui está o verdadeiro horror: os utensílios de cozinha. Panelas feitas de materiais que liberavam chumbo na comida, tábuas de corte que nunca eram adequadamente limpas e acumulavam camadas de bactérias, facas que eram usadas para tudo, desde cortar comida até realizar pequenas cirurgias. E a cozinha do castelo? Um inferno fumegante, onde animais inteiros eram assados em espetos sobre fogueiras abertas, criando uma combinação tóxica de fumaça, gordura em chamas e calor. Insuportável. Os cozinheiros frequentemente sofriam queimaduras severas, intoxicação por fumaça e problemas respiratórios crônicos. A comida era servida em pratos de madeira, que raramente eram lavados adequadamente, ou em tigelas de metal que desenvolviam ferrugem e corrosão. Não havia guardanapos, as pessoas limpavam as mãos nas suas roupas ou diretamente na toalha da mesa compartilhada por todos. E as maneiras à mesa? Pessoas comiam com as mãos, compartilhavam os mesmos utensílios, cuspiram no chão e frequentemente vomitavam durante as refeições, seja por intoxicação alimentar ou simplesmente por excesso de álcool. O chão da sala de jantar era coberto de ossos, restos de comida e outros fluidos corporais que você não quer identificar. Você poderia pensar que pelo menos a companhia seria boa em um castelo medieval. Errado novamente. A vida social era um campo minado de personalidades perturbadas, violência casual e entretenimento que faria um filme de terror parecer um desenho animado.
Primeiro, vamos falar sobre a violência. Não a violência romântica das batalhas épicas dos filmes, mas a violência cotidiana, brutal e sem sentido que permeava cada aspecto da vida. Brigas de bar que terminavam em morte eram tão comuns que nem eram investigadas. Alguém olhou torto para você? Espada na barriga. Discordou sobre o preço de uma galinha? Duelo até a morte. Os nobres, que teoricamente deveriam ser civilizados, eram frequentemente psicopatas funcionais. Poder absoluto, combinado com educação limitada, criava monstros que torturavam pessoas por diversão. Não era incomum um lorde local decidir que queria testar se sua nova espada estava bem afiada usando um servo como cobaia. E as festas? As famosas festas medievais. Imagine uma combinação de bebedeira pesada, comida podre, música ensurdecedora, tocada em instrumentos desafinados e entretenimento que incluía assistir pessoas serem brutalmente espancadas por diversão. Os bobos da corte, frequentemente, eram pessoas com deficiências mentais sendo humilhadas para o prazer dos outros. A música era uma tortura auditiva. Instrumentos medievais soavam como gatos sendo estrangulados, e os músicos frequentemente eram bêbados, semiprofissionais, que tocavam as mesmas 3 músicas repetidamente até todo mundo ter vontade de cometer homicídio. As conversas giravam em torno de tópicos fascinantes como quem morreu recentemente de peste, qual vizinho estava com suspeita de bruxaria, e detalhes gráficos sobre execuções públicas. Não havia livros, jornais ou qualquer forma de entretenimento intelectual. As pessoas contavam histórias sobre fantasmas, demônios e outras superstições que hoje reconheceríamos como sintomas de problemas de saúde mental não tratados. E vamos falar sobre a privacidade, ou melhor, a completa falta dela. Castelos eram construídos para defesa, não para conforto pessoal. Famílias inteiras dormiam no mesmo quarto, frequentemente na mesma cama. Privacidade para atividades íntimas? Que conceito revolucionário! As pessoas faziam tudo na frente de todo mundo. Dormir, comer, fazer necessidades, ter relações sexuais, brigar, morrer. As crianças eram especialmente traumatizadas por esta falta de privacidade. Elas eram expostas à violência gráfica, sexualidade adulta e morte desde idade muito precoce. Não havia conceito de apropriado para a sua idade. Uma criança de 5 anos poderia assistir uma execução pública no café da manhã e uma tortura no almoço. E a educação? A maioria das pessoas era completamente analfabeta. Não sabiam ler, escrever ou fazer contas básicas. As conversas eram limitadas a temas práticos e superstições locais. Conhecimento científico era considerado bruxaria e punível com morte. Você quer saber qual era a Netflix da Idade Média? Execuções públicas. Isso mesmo, o entretenimento principal era assistir pessoas morrerem de maneiras criativas e brutais. Era um evento social onde famílias inteiras compareciam, traziam lanches e faziam piqueniques, enquanto assistiam a alguém ser enforcado, decapitado ou queimado vivo. E não era um entretenimento ocasional, era frequente. Praticamente qualquer transgressão resultava em pena de morte. Roubar um pão? Morte. Blasfemar? Morte. Olhar torto para um nobre? Você adivinhou. Morte. As execuções eram tão comuns que as pessoas desenvolviam preferências por tipos específicos de execução, como se fossem gêneros de filmes. Os esportes da época eram igualmente charmosos. Lutas de gladiadores, onde servos eram forçados a se matarem mutuamente para entretenimento dos nobres. Caçadas onde o objetivo era torturar animais selvagens pelo maior tempo possível antes de matá-los. E o esporte favorito da nobreza, caçar pessoas. Sim, caçar pessoas. Servos fugitivos eram caçados como animais, e quem os capturasse ganhava prêmios. Os jogos de mesa existiam, mas eram principalmente apostas onde as pessoas perdiam dinheiro, terras
esposas e, eventualmente, suas próprias vidas. Não era incomum alguém apostar a própria liberdade em um jogo de dados e acabar sendo vendido como escravo. E a literatura oral? Consistia principalmente de histórias sobre torturas criativas, demônios que vinham buscar pecadores durante a noite e lendas sobre pessoas que morreram de maneiras particularmente horríveis. Era como se toda a cultura popular fosse um filme de terror constante. A música, quando não estava sendo usada para tortura auditiva, narrava histórias de guerra, morte e sofrimento. Não havia canções de amor romântico. Havia canções sobre pessoas morrendo por amor, sendo traídas por amor ou matando outras pessoas por amor. E os festivais? Eram ocasiões especiais onde a violência e devassidão eram elevadas a níveis artísticos. Pessoas bebiam até literalmente morrer de intoxicação alcoólica, participavam de orgias coletivas que espalhavam doenças venéreas e competiam em jogos, que frequentemente resultavam em ferimentos permanentes ou morte. Agora, vamos falar sobre medicina medieval, ou como era conhecida na época. Métodos criativos para acelerar sua morte. Os médicos medievais tinham uma compreensão da anatomia humana que faria uma criança de 5 anos parecer um neurocirurgião em comparação. A base de toda a medicina medieval era a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile preta. Qualquer doença, desde dor de cabeça até peste bubônica, era causada por um desequilíbrio dos humores. A solução universal? Sangria. Independente do problema, a resposta sempre era: drenar sangue até você desmaiar. Teve um acidente e quebrou a perna? Sangria. Está tossindo sangue? Mais sangria. Morreu durante o tratamento? Obviamente não drenamos sangue suficiente. Os instrumentos médicos pareciam dispositivos de tortura, e na verdade muitos eram literalmente dispositivos de tortura reutilizados para a medicina. Serras enferrujadas para amputações, ganchos de metal para extrair dentes e agulhas cegas para trepanação, fazer buracos no crânio para liberar demônios. As cirurgias eram realizadas sem anestesia, antissépticos ou mesmo uma vaga noção de higiene. O cirurgião usava as mesmas ferramentas para operar diferentes pacientes sem limpeza, espalhando infecções que matavam mais pessoas do que as doenças originais. E as medicinas? Eram poções feitas de ingredientes que incluíam urina fermentada, excremento de diversos animais, plantas venenosas e, ocasionalmente, mercúrio líquido, que causava envenenamento por metais pesados. Tomar remédio medieval era uma sentença de morte com passos extra. Os hospitais eram basicamente morgues antecipadas, onde as pessoas iam para morrer cercadas de outras pessoas também morrendo. Não havia isolamento de pacientes contagiosos. Pessoas com peste bubônica dividiam camas com pessoas que tinham fratura simples, garantindo que todos saíssem de lá mortos ou infectados. Agora que pintamos o quadro completo deste paraíso medieval, vamos calcular cientificamente quanto tempo você duraria. E spoiler, não é muito. Minuto, 1 a 5. Você chegaria no castelo e imediatamente seria atingido pela muralha olfativa de dejetos humanos, corpos sem banho e comida podre. Seus reflexos modernos tentariam fazer você vomitar, mas o cheiro é tão forte que até vomitar se torna impossível. Minutos 6 a 15. O frio começaria a penetrar em seus ossos. Suas roupas modernas, projetadas para nosso clima controlado, ofereceriam proteção zero contra o frio de pedra medieval. Você começaria a tremer incontrolavelmente. Minuto 16 a 25. Os Jotu-ratos, percebendo a presença de um novato assustado, começariam a investigar. Vários deles correriam pelos seus pés enquanto as pulgas começariam a pular das outras pessoas para você, percebendo que você é um buffet de sangue fresco e não contaminado. Minuto 26 a 35. Tentando escapar do frio, você seria oferecido comida medieval.
Uma única mordida na carne mofada ou um gole da água contaminada seria suficiente para garantir envenenamento alimentar severo e, possivelmente, disenteria fatal. Minuto: 36 a 40. Procurando um banheiro moderno e descobrindo apenas o horror do garderobe medieval, você teria uma crise existencial completa. A combinação de frio extremo, náusea, choque cultural e terror puro começaria a afetar seu sistema cardiovascular. Minuto 41 a 43. Finalmente, quando tentassem te tratar com sangria para curar sua óbvia perturbação mental, porque claramente você estaria agindo de forma muito estranha para os padrões medievais, seu sistema nervoso simplesmente entraria em colapso. E isso assumindo que você não fosse imediatamente acusado de bruxaria por suas roupas estranhas, seu comportamento anômalo, seus dentes limpos demais e sua falta de familiaridade com costumes básicos medievais. A pena para a bruxaria era... bem, você já sabe. A verdade desconfortável é que nossos ancestrais medievais não eram heróis românticos vivendo aventuras épicas. Eles eram sobreviventes desesperados, tentando não morrer em um mundo que parecia determinado a matá-los de todas as maneiras possíveis. A expectativa de vida média era de 35 anos, e isso incluindo a mortalidade infantil astronômica. Se você conseguisse sobreviver até os 15 anos, poderia esperar viver até os 45, 50, assumindo que não morresse de peste, guerra, fome, infecção, envenenamento alimentar, acidente de trabalho, execução pública ou qualquer uma das centenas de outras causas de morte criativas disponíveis. As pessoas não escolhiam viver assim porque achavam romântico ou aventuroso. Elas simplesmente não tinham outras opções. Não havia conhecimento científico, tecnologia médica ou mesmo conceitos básicos de higiene e saúde pública que hoje consideramos óbvios. Quando você assiste filmes ou joga games medievais, lembre-se, você está vendo uma versão Hollywood completamente sanitizada e romantizada. A realidade era fria, suja, doente, violenta e frequentemente breve. Da próxima vez que você reclamar do Wi-Fi lento, da pizza fria ou do ar-condicionado que não está gelando o suficiente, lembre-se deste artigo. Você vive literalmente melhor do que qualquer rei medieval jamais viveu. Você tem água limpa saindo de uma torneira, sempre que quiser. Comida refrigerada que não vai te matar. Banheiros que funcionam e não requerem escalada em torres ventosas. Medicina que realmente cura doenças em vez de te matar mais rapidamente. E entretenimento que não envolve assistir pessoas morrerem brutalmente. O mundo moderno tem seus problemas, mas pelo menos você pode dormir sem ser atacado por ratos, comer sem risco de envenenamento mortal e usar banheiros sem arriscar cair de grandes alturas. Então, da próxima vez que você sentir nostalgia pela vida simples medieval, lembre-se, não havia nada simples sobre tentar sobreviver em um mundo que odiava ativamente a existência humana. Você duraria menos de 1 hora. O aspecto mais assustador de toda esta história não é nem o frio, nem os ratos, nem mesmo os banheiros horríveis. É como nós, pessoas modernas com acesso a praticamente todo o conhecimento humano na palma da mão, ainda romantizamos uma época que foi objetivamente um pesadelo coletivo. Isso nos diz algo sobre a natureza humana. Somos criaturas permanentemente insatisfeitas com nosso presente, sempre imaginando que o passado era melhor ou que existia uma época dourada perdida. Mas a verdade inconveniente é que nunca houve uma época dourada. Houve apenas épocas com tipos diferentes de sofrimento. A Idade Média não era pior do que outras épocas, históricas porque as pessoas eram más ou ignorantes por escolha. Era simplesmente uma época onde a humanidade ainda não havia desenvolvido as ferramentas necessárias para criar uma vida decente. Não havia ciência moderna, tecnologia, ou mesmo conceitos básicos como direitos humanos. Aqui está a ironia suprema. Enquanto você estava lendo sobre os horrores medievais no seu dispositivo eletrônico, sentado confortavelmente em uma cadeira, em um ambiente com temperatura controlada,
talvez bebericando uma bebida gelada, você provavelmente ainda encontrou motivos para se sentir insatisfeito com sua vida. Você tem acesso instantâneo a mais entretenimento do que qualquer imperador medieval jamais sonhou. Pode se comunicar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. Tem comida de qualidade melhor do que qualquer banquete real medieval. E ainda assim, provavelmente reclama quando o Netflix demora 3 segundos para carregar. Isso não é uma crítica, é só a condição humana. Somos evolutivamente programados para focar nos problemas e desafios, não nas coisas que estão funcionando bem. É isso que nos manteve vivos como espécie, mas também é o que nos faz idealizar épocas passadas que objetivamente eram terríveis. Agora, é justo admitir que perdemos algumas coisas na transição para a modernidade. As pessoas medievais tinham um senso de comunidade que nós não temos. Quando sua vida dependia literalmente dos seus vizinhos, você conhecia todo mundo na sua aldeia. Havia menos ansiedade existencial, porque suas opções na vida eram limitadas. Você fazia o que seus pais faziam, casava com quem seus pais escolheram e morria onde nasceu. Mas sabe de uma coisa? Eles não escolheram essa vida comunitária porque eram pessoas melhores do que nós. Escolheram porque não tinham alternativa. E quando as alternativas começaram a aparecer, quando as pessoas puderam se mover para cidades, escolher profissões diferentes, casar por amor, elas abandonaram rapidamente a vida medieval. Ninguém que realmente viveu na Idade Média sentiria nostalgia dela. A nostalgia medieval é um luxo que só pessoas que nunca experimentaram a realidade medieval podem ter. Se há uma lição a ser aprendida de toda essa exploração mórbida da vida medieval, é esta: o progresso humano é real e valioso. Não aconteceu por acidente. Cada geração de pessoas trabalhou para resolver problemas específicos: frio, fome, doença, ignorância, violência, e gradualmente construiu o mundo mais confortável e seguro que você habita hoje. Isso não significa que o mundo moderno é perfeito. Obviamente, temos nossos próprios problemas únicos: mudanças climáticas, desigualdade social, depressão, ansiedade existencial, vício em redes sociais. Mas estes são problemas de um nível completamente diferente dos problemas medievais. Nossos problemas são principalmente psicológicos e sociais. Os problemas medievais eram existenciais básicos. Conseguirei comida hoje? Sobreviverei ao inverno? Morrerei de uma infecção por causa deste corte no dedo? O verdadeiro desafio para pessoas modernas não é sobreviver. É encontrar significado e propósito em um mundo onde a sobrevivência básica está garantida. Quando você não precisa passar o dia inteiro procurando comida e abrigo, precisa descobrir o que fazer com todo esse tempo livre. Este é um problema luxuoso que nossos ancestrais medievais dariam tudo para ter. Eles não se preocupavam com realização pessoal ou encontrar sua paixão, porque estavam ocupados demais tentando não morrer de frio ou fome. Com toda essa prosperidade moderna vem uma responsabilidade: não desperdiçá-la. Quando você tem acesso à educação, saúde, tecnologia e oportunidades que seriam milagres para pessoas medievais, desperdiçar isso tudo reclamando sobre problemas triviais é quase um desrespeito histórico. Isso não significa que você não pode ter problemas reais ou que deveria estar sempre grato. Significa apenas que vale a pena ter perspectiva sobre quão extraordinariamente sortudo você é por ter nascido nesta época e lugar específicos. E aqui está uma última reflexão perturbadora. Pessoas do futuro provavelmente vão olhar para nossa época da mesma forma que olhamos para a época medieval. Vão rir de nossas superstições. Sim, nós ainda temos muitas. Vão ficar horrorizados com nossa medicina primitiva. Câncer ainda mata pessoas em 2025? Que barbarismo! E vão se perguntar como conseguíamos viver sem as tecnologias que eles consideram básicas. Talvez, em 200 anos, existam artigos intitulados "Por que você não sobreviveria uma noite no século XXI?"
poluição, estresse e redes sociais tóxicas. E eles terão razão, da mesma forma que temos razão sobre a Idade Média. O progresso continua. Nossa época não é o ápice da civilização humana. É apenas mais um degrau na longa escada do desenvolvimento humano. E isso é algo para celebrar, não lamentar. Você duraria exatamente 43 minutos em um castelo medieval, porque é um produto do século XXI. Seu corpo, sua mente, suas expectativas, seus conhecimentos, tudo foi moldado por séculos de progresso humano. Você é literalmente uma forma de vida mais avançada do que seus ancestrais medievais, da mesma forma que eles eram mais avançados do que os homens das cavernas. Isso não torna você superior como pessoa. Torna você sortudo por ter nascido na época certa. Use essa sorte sabiamente. Aproveite seus banheiros funcionais, sua comida segura, sua medicina eficaz e sua água limpa. E quando tiver vontade de reclamar sobre o Wi-Fi lento, lembre-se dos pobres coitados que tinham que fazer suas necessidades em buracos ventosos enquanto ratos corriam pelos seus pés. Eles dariam tudo, literalmente tudo, para trocar de lugar com você por um único dia. Então talvez, só talvez, vale a pena aproveitar o milagre tecnológico e social que é sua vida cotidiana. E da próxima vez que alguém disser que nasceu na época errada e deveria ter vivido na Idade Média, mostre este artigo para eles. É um serviço público. E aí, sobrevivente moderno. Se você chegou até aqui sem ter pesadelos com ratos medievais ou vomitar imaginando aqueles banheiros, parabéns! Você é mais resistente do que 90% da população atual. Agora que você descobriu por que seus ancestrais não eram exatamente os heróis românticos dos filmes, que tal descobrir mais segredos nada nobres da história? Porque, spoiler, praticamente toda a época gloriosa do passado esconde horrores que fariam você agradecer por ter nascido agora. Se inscreve no canal, que eu prometo continuar destruindo suas ilusões históricas de forma divertida. Temos mais revelações traumatizantes sobre épocas que você achava que eram legais. Roma Antiga, com seus banhos públicos higiênicos. Renascimento, com sua medicina criativa. Era vitoriana, com seus padrões de elegância mortais. Deixa um like se você finalmente entendeu por que reclamar do Wi-Fi lento é um problema de primeiro mundo, literalmente falando. E se você ainda tem nostalgia medieval depois de tudo isso, conta aí nos comentários. Quero saber que tipo de masoquista histórico está assistindo este canal. Ah, e compartilha com aquele amigo romântico que fica falando que antigamente era melhor. Ele precisa desta dose de realidade tanto quanto você precisava. Tchau, e obrigado por preferirem a era dos banheiros funcionais.